O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus produtores e realizadores. Mais uma vez estamos aqui para que juntos possamos fazer esse programa Amor à Vida. Como é importante você poder amar a sua vida, amar a história a qual você está comprometida. Isso para nós é sempre motivo de alegria, porque a vida é o maior dom que Deus nos deu. A gente sempre parte desse pressuposto da existência de Deus, lógico. E se Ele nos deu a vida, essa vida tem que ser vivida com intensidade. Sair do imaginário, de tudo aquilo que nos perturba, de tudo aquilo que parece ser uma ameaça, mas não é uma ameaça. Não pode ser uma ameaça para nós aquilo que é inerente à existência. Por exemplo, o sofrimento. O sofrimento faz parte da existência. Muita gente pensava lá no Antigo Testamento, por exemplo, o livro do Jó, que todo o sofrimento estava pautado por uma situação de castigo, que Deus parece que castigava seus filhos porque não andavam no caminho correto. Não. E aí a pessoa sofria. Não é isso. Tanto que Jesus vem dar uma característica totalmente diferente ao sofrimento. Tanto que quando ele toca, por exemplo, em diversas passagens, mas quando ele toca a sogra de Pedro, por exemplo, ele toca e a vida é revigorada, a vida começa a ser significativa, tanto que a febre a deixa e ela começa a servi-los. Então, quando a gente é tocado pela vida, a gente começa também a amar, servir e começar a ser diferente. Como vocês estão percebendo, nós vamos começar agora sempre às 15 horas o nosso programa. Vamos mudar o horário, que até esses 3 últimos programas nós fizemos às 16 horas. Agora, a partir de hoje, sempre às 15 horas na sua casa e juntos fazendo esse programa. Você pode nos ligar, pode fazer a sua colocação, pode fazer a sua pergunta se você quiser, porque é tão importante que você dialogue com a gente. A interação é fundamental para tirar dúvidas. Quando a gente não se comunica, a situação pode ficar bastante complicada, não só para a sociedade, não tem a menor dúvida. E como de costume, a gente sempre lê um trecho da palavra, porque a palavra é que revigora os nossos sentidos e dá, portanto, uma nova ênfase a nossa existência. Então vamos ler um trecho do Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 12. Diz assim: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se ele lhe pedir um pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Então é esta palavra que nós reverenciamos, essa palavra que nós amamos, é esta palavra que gera sempre um novo alento na nossa existência. Então é importante a gente pensar que a oração é fundamental. Eu peço e recebo, eu bato e será aberto. E Jesus vai dizer de maneira muito simples, olha, o que é importante é a gente pedir coisas boas. Olha o que diz a palavra. Quanto mais vosso Pai Celeste vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Boas coisas. Porque não adianta nada eu pedir uma coisa errada e não vou conseguir. Então dá a impressão que a palavra não é tão correta. Em que sentido eu estou dizendo isso? Por exemplo,
está falando que você pede e vos será dado. Se busca, você vai achar. Mas tem muita gente que pede e às vezes não recebe. Tem muita gente que bate e não é aberto. Muita gente às vezes pede e não recebe. Então parece que há uma contradição aqui? Não, não há contradição. Torna a dizer, a resposta dessa contradição está nesse apelo. Deus nos dá coisas boas, aquilo que nós precisamos. Por exemplo, se eu tenho algo que eu não gosto na minha vida, eu quero ficar livre daquele problema, quero ficar livre de alguma dificuldade, então eu peço a Deus em oração para que eu fique livre do problema. Não, isso não é uma coisa boa, porque é no meio do problema que nós encontramos a solução para esse tipo de problema, e seja qual tipo de problema que aparecer. Lembra que nós falamos lá no nosso primeiro programa da frase do Jean Vanier, que é o fundador da Arca Internacional. Essa Arca Internacional é uma entidade, diríamos assim, para a gente poder entender, mas é uma família que se vive o amor fraterno, quer dizer, vive-se em família para acolher aquelas pessoas que a sociedade não gosta, que a sociedade não quer bem, porque são pessoas que têm uma certa deficiência mental, uma pessoa que tem um rebaixamento intelectual, uma pessoa que tem uma certa dependência de alguma situação, sei lá. Então a sociedade não gosta. E o Jean Vanier, ele propôs uma família com essas pessoas, né? Com essas pessoas que não são tão queridas na sociedade. Bem, então o Jean Vanier, ele dizia uma frase na qual nós já usávamos desde o primeiro programa e vamos repetir hoje. Nunca fuja do problema, porque é no problema que está a resposta. Então não adianta nada você dizer, olha, eu estou com uma dificuldade e eu quero ficar livre dessa dificuldade, então eu vou fugir dessa dificuldade. Não, mas ela está ali no meio. É lá que está a resposta dos nossos problemas, é no meio das dificuldades que nós nos encontramos, nós paramos, refletimos e vamos encontrando, portanto, uma nova proposta de vida e assim por diante. Então, a mesma coisa aqui é a oração. Quando a gente busca, a gente acha. Agora, a gente só vai achar aquilo que a gente perdeu. Muitas vezes a gente perde a vida por causa de um vício, por causa de uma situação difícil, por uma situação penosa pela qual nós passamos, e parece que a gente faz algumas perdas diante dessa situação. E quando a gente para, a gente percebe que perdeu, então eu vou atrás daquilo que eu perdi, aí eu encontro. Eu não encontro aquilo que eu não perdi. Então muitas vezes parece ser contraditório a gente achar aquilo que a gente não perdeu. Não, a gente nunca acha aquilo que a gente não perde. A gente só vai achar aquilo que a gente perde. Então, por isso, a possibilidade da gente encontrar sempre com as nossas dificuldades e nos colocar verdadeiramente no caminho. E quando eu falo no caminho, outro dia eu estava pensando, junto com a comunidade a qual eu sou responsável, estava pensando naquele filme ou no livro, Alice no País das Maravilhas. Muitas vezes a gente se coloca nesse mundo como se tudo fosse muito bom, tudo muito alegre, sem dificuldade nenhuma, sem sofrimento, sem problema. Então eu fico vivendo as mil maravilhas, mas isso não é vida, isso não é a realidade, isso não é fazer uma oração, pedir a Deus para isso, não. Eu quero fazer uma oração para que eu enfrente a realidade, para que eu não caia na tentação de desistir dos problemas. Quantas vezes a gente tem dificuldade, problema, e a gente tem a tendência de fazer um comportamento de esquiva? Não, a gente tem que se compenetrar. Então, lembrando, Alice no País das Maravilhas. A uma certa altura, Alice está no meio de uma estrada e ela encontra com o gato e ela pergunta para o gato, aonde vai essa estrada? E o gato, muito sorrateiramente, vai dizer, para onde você quer ir, Alice? Ela falou, não sei, eu estou perdida. Então o gato, na hora, sem titubear, responde, para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Olha que coisa interessante. Para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Será que você está nessa situação? Não sabe para onde ir, então qualquer caminho serve? Não. Eu quero me colocar no caminho da realização, no caminho do humano, no caminho onde eu sinto que eu sou humano, onde eu sou limitado, mas eu quero superar essas limitações. Eu quero encontrar com coisas boas
que me ajudem e me dão motivo para poder viver uma vida melhor. Então, por isso que nós estamos vivendo este programa Amor à Vida, porque nós amamos a vida. E é por isso que lá no CAPS AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Droga, nós valorizamos a vida. Já tenho falado para vocês sempre, a nossa briga não é com droga. Não estamos brigando com droga. Nós estamos valorizando a vida do sujeito. Estamos lá para atacar o sujeito, para brigar com ele. Não, nós estamos lá para valorizar a vida desse homem, ou dessa mulher, ou desse adolescente. O que vale para nós é a vida. E essa vida não pode estar pautada por situações que está denegrindo a imagem do sujeito. É aquilo que eu acabava dizendo. Quando você não sabe para onde ir, qualquer pessoa vai colocando você num caminho e que não há realização. Esse caminho que Deus quer que nós nos realizemos é o caminho das coisas boas. Por isso que Deus atende-nos nas coisas que são necessárias para a nossa maturação, para o nosso crescimento, para que não desistamos, para que sejamos felizes, não obstante os problemas. Eu sou uma pessoa feliz. Dificuldade a gente tem? Lógico que temos, mas não importa isso. Bem, nós estamos aqui para interagir, como eu dizia, e hoje nós trazemos uma outra pessoa que faz parte da nossa equipe multidisciplinar, porque como nós falamos lá no CAPS, nós somos uma equipe multidisciplinar, quer dizer, várias pessoas, várias profissões, várias pessoas técnicas que foram formadas, que passaram por graduação, pessoas bem informadas para facilitar o entendimento da existência. Porque quando a gente não entende o outro, a gente julga o outro. Aí que é perigoso. Porque quando eu não entro no problema do sujeito, quando eu não me coloco no problema dele, quando eu não me coloco no lugar dele, melhor falando, eu acabo julgando. E eu acho que nós não estamos aqui para julgar, não. Por isso que Jesus vai dizer, aquilo que você quer que os homens pensem de você, pensa deles também. Então, se você quer que as pessoas pensem bem de você, pensa bem deles também. Estamos aqui para ficar brincando, nós não estamos aqui para fugir dos problemas, muito pelo contrário, estamos aqui para, no meio do problema, encontrar a solução. Então, dentro dessa equipe, nós temos uma pessoa muito querida também no nosso meio, muito dedicada, muito participante, uma pessoa que entenda daquilo que ela se propôs. Isso é muito importante, a gente está entendido naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, portanto, a Fernanda, boa tarde, Fernanda. Boa tarde. Seja bem-vinda no nosso meio. Que bom, ela é terapeuta ocupacional e como terapeuta ocupacional gostaria que você, antes de mais nada, como nós já falávamos, que você possa interagir com os nossos telespectadores, que você se sinta muito feliz e coloque toda a sua sabedoria para que a gente possa beber dela, né? Porque isso vai nos ajudar. E como eu estava dizendo, né? Uma pessoa bem informada é uma pessoa que consegue discernir o caminho da existência. Não é verdade? Quando você sabe fazer um alimento, quando você sabe o caminho, você não fica perdido no caminho. Não é verdade, Fernanda? Isso mesmo. Quando a gente sabe o que quer, a gente não se perde, a gente se coloca pressurosamente, caminhando, sendo, como diria, até teimoso, não desistindo, né? Porque a grande tentação, às vezes, é da gente desistir. E é muito cômodo desistir. Né? Mas nós estamos aqui porque acreditamos na possibilidade de interagir. Já falávamos outro dia que a interação ela só é possível na integridade. Se o sujeito ele é íntegro, então ele pode verdadeiramente interagir. Eu só posso me relacionar, só posso me comunicar sem fazer identificação projetiva, sem ficar culpando os outros da minha miséria, quando eu sou íntegro, quando eu aceito aquilo que eu sou. Então é dentro dessa proposta que nós chamamos a terapeuta ocupacional para que a gente possa falar um pouquinho da sua profissão. Antes de mais nada, Fernanda, conta para nós como que funciona essa profissão, terapeuta ocupacional, como é que é? Quanto tempo de formação? Conta pra gente. Então, são 4 anos, né, de graduação. É um curso que é bastante prático, assim, a partir do 2º ano já tem atividades práticas, né, todas supervisionadas, né, e tem uma formação muito ampla no sentido que ela migra entre as áreas de ciências biológicas, da saúde e também entra na questão mais emocional
emocional, da saúde mental. Então, tem tanto uma área assim, de atendimento mais específico físico, né? E também para a saúde mental. Então, é uma formação muito ampla no sentido de ver o ser humano como um todo, né? São 4 anos de formação. 4 anos. Uma faculdade, né? Portanto, um período de graduação. E durante todo esse período se estuda a vida biológica do sujeito, né? Portanto, toda a parte, enfim, a parte orgânica desse sujeito, mas também toda a parte psíquica desse sujeito. Emocional, né? E assim, né? Dentre as várias questões que são estudadas, né? E áreas grandes de atuação, então, desde a infância, a saúde do trabalhador, o envelhecimento, né? Também a dependência química, movimentos, coisas que está mais fora, né, da graduação, mas algumas coisas foram vistas também. Então, assim, outra coisa que é bastante trabalhada é a questão das atividades, né? Sejam elas as atividades do cotidiano, como também as atividades artísticas, manuais, né, que são possibilidades de intervenção na terapia ocupacional. Que bom. Então nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, Tá certo. para a gente poder entender melhor, né, esse período de 4 anos de formação e qual que é a sua atuação, né, onde que o terapeuta ocupacional pode atuar, e depois vamos falar sobre o CAPS, a sua atuação no CAPS. Nós vamos chamar um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Portal Gazeta de Votorantim, onde você fica informado de tudo o que acontece em Votorantim e na região. Notícias renovadas de hora em hora. Acesse gazetadevotorantim.com.br. Gazeta de Votorantim, um jornal que tem um lado, o seu. Duda Estofados e Decorações, na Rua Miguel Dias 28, centro de Votorantim. Vários modelos e cores de estofados a partir de R$ 750. Poltronas a partir de R$ 270. Presentes e enfeites a partir de R$ 8. Parcelamos no cartão em até 6 vezes. Nas compras à vista, desconto de 10%. Duda Estofados e Decorações, no centro de Votorantim. APEVO, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e Região. Associe-se, faça parte da nossa família. Na APEVO você tem acesso aos principais serviços: saúde, lazer, turismo, entretenimento e departamento jurídico especializado. Venha nos visitar. Rua Antônio Fernandes, 50, Centro, Votorantim. Ou acesse o nosso site apevo.com.br. O telefone 3243-2410. APEVO. Numa região de fácil acesso a Raposo Tavares e a poucos minutos de shoppings e hipermercados, surge o Granville Guanabara Residencial. Um empreendimento com toda a infraestrutura e segurança que a sua família merece. Apartamentos de 2 dormitórios entregues com acabamento completo e uma ampla área de lazer, plantão de vendas, na Rua Jaziel de Azevedo Ribeiro, 255 em Votorantim. Telefone 3023-2012. Granville Guanabara. O melhor custo-benefício na melhor localização. Estamos de volta para o programa Amor à Vida. Amamos a vida maior dom que nós podemos receber. E a própria palavra dom, a gente já sabe, é um presente. Então, se você recebeu a vida como um presente, viva intensamente esse presente no dia de hoje. O passado já não existe mais, ele já não pode mais direcionar a nossa vida, a não ser para que a gente não fique mais fazendo as coisas do passado, mas sem estabelecer culpa. Lógico, a culpa
ela pode ser muito boa para repensarmos a nossa existência, isto é, a culpa pode ser uma mola propulsora para que a gente possa recomeçar de novo, só para isso, não para estabelecer um processo depressivo, seria terrível. E o futuro não existe, não sabe onde você vai chegar. Esse presente eu sei que nós estamos aqui agora e nós queremos vivê-lo intensamente, é um dom, é um presente e por isso vamos vivê-lo. Quero cumprimentar você, Rochinha Adriana, mandar um abraço e está muito feliz pelo trabalho que a gente está realizando. Obrigado, Rochinha Adriana, um grande abraço para você também. A Tereza do Jardim Paraíso, Padre Paulo é um grande amigo, é muito bom saber que sempre está por perto. Obrigado, Tereza, agradeço muito porque você também é amiga, está sempre em sintonia com a gente. Muito bem, Fernanda, então nós estamos falando da terapeuta, do terapeuta ocupacional ou enfim, dessa disciplina chamada terapia ocupacional, não é isso? Isso. Chama terapia ocupacional. Terapia ocupacional é o nome da graduação. Da graduação. Mesmo, né? Do então, curso. você é uma terapeuta ocupacional porque você fez um curso de terapia ocupacional. Isso mesmo. É ótimo. Aí você fez 4 anos esse curso e durante todo esse período, o que chamou mais atenção? O que mais que você se encantou por um pensador, por uma matéria? O que te fez dizer, ó, estou realizada? Então, eu vejo assim, né, que nessa formação ampla, que dá essa visão não só do físico, né, é uma visão, se a gente for pensar assim, é biopsicossocial, né, que vê o sujeito como um todo, né. Então, o que mais me chama a atenção é essa possibilidade, né, de olhar o indivíduo e ver tudo que há de possibilidade, né? E trabalhamos muito com a questão da rotina, das atividades do cotidiano, né? De manter o sujeito ativo e de atuar onde dificulta manter essa atividade, né? Então, por exemplo, se for pensar na questão da dependência química, né? O que limita, né, uma rotina ativa e com o trabalho, a questão da família, do lazer, né, da educação, enfim, o que está interferindo nesses aspectos é onde nós vamos tentando atuar e organizar junto com esse sujeito para que ele consiga aí retomar e ter uma vida mais feliz, né, enfim. Certo, é uma vida íntegra, né, como nós estamos dizendo. Com certeza. Eu estava falando até agora há pouco que a gente tem que buscar nossa integridade. Porque quando eu não sou uma pessoa íntegra, vou me colocar num caminho que não é o meu caminho. Que é fantasioso, que não é real, né? Que é lá, como eu estava falando, Alice no País das Maravilhas. Quer dizer, é um mundo fora da realidade, onde eu não busco a minha realização e nem a realização do outro. Isso. Então, isso. Cada um tem o seu caminho. Jesus, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vou teria dito. Então, eu até faço uma analogia, se há muitas moradas, há muitos caminhos também para chegar lá. Muitas possibilidades, né? Ainda bem, cada né? um vai encontrar com esse caminho, que são vários caminhos, mas que se tornam um único caminho. Né? É o caminho que o sujeito trilha, na descoberta de si mesmo, no amor à vida que ele tem, não se entrega aos problemas, não se entrega às dificuldades, mas vence os problemas e as dificuldades. Então, por que esse nome terapia ocupacional? Por que terapia? Porque está ligado a alguma abordagem terapêutica ou não? Então, no surgimento da profissão, né, surgiu muito assim, na relação com a atividade, né, com o fazer manual, com a questão das atividades laborais. Que levam uma terapia. Isso, numa terapia. Mas é uma profissão que surgiu no pós-guerra, né? Então, quando vinham as pessoas da guerra amputadas e com muita limitação de movimento, e aí aquela dificuldade também com a produção, né? Porque diminuiu mão de obra, que as pessoas estavam com muita limitação. E aí surgiu nessa época com a ideia da reabilitação. Então, ficou uma terapia através de alguma ocupação que trazia o sujeito de novo para uma atividade produtiva, enfim. É interessante, quer dizer, a reintegração do sujeito novamente. Isso. Apesar dele estar limitado, apesar do sujeito estar totalmente mutilado às vezes, Isso. mas poder ajudar com que esse sujeito se sinta feliz, se sinta capaz, né? É aquilo que eu estava dizendo,
o fato de a gente ter problema, alguma dificuldade, não impede que a gente seja feliz. Com certeza, né? Até porque o problema, ele, né, se souber usar de alguma forma que fale, opa, não vou passar por isso, mas tenho que sair um pouco melhor, né? Um pouco mais fortalecido. Isso é importante. Muito bem. E lá no CAPES, Fernanda, conte para nós, dentro de toda essa equipe, né? Como nós já falávamos, o CAPES ele é formado por 3 profissionais da área da medicina, um psiquiatra, tem 2 doutores, uma a doutora Ellen e a doutora Kleber, que fazem mais a parte clínica geral, e depois temos 2 psicólogas, temos um redutor de danos, temos uma enfermeira, temos assistente social e a terapeuta ocupacional. E lá, como que é seu trabalho, como que é a sua ação? Alguém chega lá, portas abertas, o CAPES, lógico que tem todo um trabalho de equipe, né? Porque às vezes as pessoas confundem, né, que ali é um lugar para consultar médico, né? Não é lá não é um ambulatório. Então... Entre aspas, né? Mas não é algo, vai lá só para procurar um médico e o médico vai prescrever, não. Acho que para isso nós temos outros serviços, né, e recursos. Está ligado na área, né? Um trabalho de rede, né? Isso. E o nosso já é um trabalho de especificidade maior, mais ligada mesmo à questão da dependência química. E o CAPES, né, ele funciona como um centro também de convivência, né, de troca entre os indivíduos, né, e assim, de muito trabalho em grupo. Tem os atendimentos individuais, lógico, dependendo da demanda e necessidade de cada pessoa que chega lá, mas assim, o foco geralmente é em grupo, porque nós acreditamos muito nesse trabalho, a equipe compartilha disso, né, de acreditar que no grupo acontecem trocas que assim, muitas vezes o terapeuta, né, eu enquanto terapeuta ocupacional, a psicologia, conforme está fazendo o grupo, muitas vezes nós somos facilitadores, né? Mas as trocas que acontecem, elas são tão assim ricas e importantes para o sujeito que ele volta uma semana depois contando, né? Tem muita gente que tem resistência, né, ao atendimento em grupo, né? Tem gente que não gosta de ser atendido em grupo, prefere que seja um trabalho individual, talvez... A pessoa tem medo de se expor às vezes, né? Falar de si mesmo, né? Compromete muito, né? Falar de si mesmo. Eu não vejo assim, eu acho que falar da gente, não só das coisas boas, porque as coisas boas já estão boas. Vamos falar das coisas ruins para mudar, né? Eu acho que, então, tem resistência no grupo. Então, a princípio, pelo menos. Quando eles chegam, principalmente para o momento do acolhimento, né, que é esse primeiro momento onde é coletada a história, né, onde procuramos saber um pouquinho do padrão de uso, né, da substância que ele fez a escolha. Nesse primeiro momento, alguns trazem, né, olha, mas se for grupo, não dá. E aí vai um trabalho de desmistificar o que é esse grupo e de dizer que nesse primeiro momento, se tiver vontade de ficar mais assistindo, assim, participando, e nós que estudamos grupo, né, Paulo, nós sabemos que a participação no grupo também ela pode ser, talvez não ativa no verbal, né, não na fala, mas uma participação em que ele está ali, está ouvindo, só que sem, talvez, se expor no primeiro momento, sem se colocar verbalmente. Começar a gerar vínculos, né, a partir dali, porque na medida com que a pessoa depois está no grupo e começa a interagir, e começa a se sentir feliz e percebe que o grupo, ele não é um grupo que está estigmatizando, quer dizer, marcando o sujeito, judiando do sujeito. Não, muito pelo contrário, nós estamos ali para poder encontrar em grupo uma forma para poder ver qual é o caminho que nós queremos, né? E esse caminho, porque nós não vivemos sozinhos. Homem algum é uma ilha, como diz o pensamento, né? Nós não somos uma ilha, não somos isolados. Vivemos em grupo, nós precisamos uns dos outros. Com certeza, isso é tão importante. E aí, quando você, um pouquinho dentro da sua visão, porque como nós falamos, né, trabalhamos numa equipe multidisciplinar, então cada um tem um olhar. Você tem um olhar de terapeuta ocupacional. O psicólogo tem um olhar do psicólogo, o psiquiatra e afim, né? Cada um tem um olhar para aquele sujeito e depois nas nossas reuniões a gente soma um pouquinho todo esse olhar, cada um olhou de um jeito e a gente tenta não rotular ninguém,
Nosso papel não é rotular ninguém, nem estigmatizar e nem marcar, mas pensar a vida desse sujeito, como ajudar na reinserção social, como ajudar aquela pessoa, enfim, aquele sujeito a sair desse imaginário a qual ele vive constantemente sendo escravo de si mesmo, para poder novamente conviver com algumas coisas. O olhar do terapeuta ocupacional, quando você tem um olhar, qual que é a sua preocupação, enfim? Quando você tem um olhar individual, quando você atende individual, e mesmo no grupo, o que você provoca no sujeito? O que você tenta provocar nele? Eu tento devolver para eles, assim, fazê-los olhar um pouquinho para como que está essa vida, assim, o que está acontecendo na vida que faz a droga ou o álcool ter um foco que ocupa muito disso que eu falei, dessa rotina, desse dia, se for pensar o dia em horas, né, que às vezes a gente precisa mostrar para o paciente isso, né, e olhar junto com ele para dizer, bom, estou passando muito tempo em função disso. Que será que está vazio, né, e de que forma preencher e buscar atividades que dão prazer e que trazem sentido, principalmente para a vida. Então, não é assim, eu vou ocupar simplesmente por ocupar, não. Eu tenho que pensar junto com esse sujeito algo que faz parte do contexto, da história, ou mesmo dos gostos, daquilo que ele acredita para ele, né? Então, por exemplo, eu proponho uma atividade de pintura para uma pessoa, mas tem aquele que pode querer aprender, que tem vontade, que aí é uma atividade nova, que também acaba sendo interessante. Mas se for algo que para o sujeito falou, não tem nada a ver comigo, não quero isso, eu não posso ficar insistindo porque não vai ter efeito nenhum. Simplesmente vai ocupar o tempo e não é isso que eu quero, né? Interessante, porque vocês, desculpa, queria completar? Pode concluir. É como vocês estão percebendo, né, o trabalho da equipe, principalmente do terapeuta ocupacional, está interagindo com esse sujeito. Aquele sujeito que vem muitas vezes desfacelado, que está se ocupando de algumas coisas que não leva a lugar nenhum. É como correr no lugar, e chegar a lugar nenhum. Quer dizer, olhar esse sujeito a partir daquilo que ele está se ocupando naquele momento. Então vamos fazer o seguinte, vai ter uma oficina de pintura. Então, esse sujeito pode pôr a capacidade dele descobrindo, né, seus valores, a sua maneira de poder fazer uma terapia com artes plásticas, com pintura, trabalhos manuais, e tudo isso vai dando um alento para ele, né? Ele vai sublimando aquilo que ele está sufocado dentro de si. Né? De repente, ele começa a colocar, a externar aquilo que está perturbando ele dentro de si. E muitas através vezes dessa terapia ocupacional. O que não vem no verbal pode vir na expressão artística de uma outra forma, né? Que seja numa pintura, que seja num canto, que seja, enfim, qualquer outra atividade corporal que pode mobilizar um sentimento e ser forma de expressão. Enquanto o verbal não vem, né? Então, é nesse sentido também que as atividades trazem. E é interessante porque são questões de superação, meu irmão, minha irmã. São questões assim onde você supera, onde você está acima do problema pelo qual você está passando. Aí você começa a ver, puxa vida, mas eu tenho outros valores também. Isso. Né? Eu não posso me entregar àquilo que está me destruindo, aquilo que está simplesmente me alienando, porque toda pessoa alienada está fora da realidade, está sem amor dentro de si, não consegue responder aos anseios da própria atividade na qual ele está querendo se inserir naquele momento e acaba sendo uma pessoa alienada, fora da realidade. Aí, de repente, vem a figura do profissional, da terapeuta ocupacional, que vai ocupá-lo com algumas coisas que vai fazer esse sujeito sentir-se valorizado, amado, querido, e ele vai se descobrindo. É como aquela pessoa que se supera. Tem gente que nasceu, os filhos da talidomida, por exemplo, né? Nasceram sem as pernas, sem os braços. Hoje tem uma sociedade assim, enfim, uma sociedade que cuida dos filhos da talidomida, que era uma medicação que se dava para gestantes no período do enjoo e acabou mutilando os filhos, né? Então houve uma medicação que não foi favorável à vida humana. Enfim, e a gente sabe que muitos desses hoje escrevem com a boca, pintam com a boca, né? Tem assim uma ocupação. Então, um valor incomensurável, né? O que é importante é o que está aqui.
Né? Isso mesmo. É essa valorização do sujeito que toda a equipe na qual você também está inserida e procura ajudar para que realmente esse sujeito possa se sentir amado, valorizado, querido. E através do potencial dele, né? Acho que quando você vai fazendo essa leitura, né, dele se olhar e se sentir bem com algo que produziu, né? Desenvolve-se um potencial, ele olha e fala, poxa, eu sou capaz de algo mais, Isso, né? É uma luta, assim, porque se for pensar, né, o tempo inteiro tem que se fazer essa leitura do que dá prazer, do que traz sentido, né? É uma briga muito forte porque a gente sabe que a droga e o álcool também trazem, né, prazer e às vezes da forma como eles contam para nós. É totalmente mentiroso, mas traz um prazer. Mas muito intenso. Então eu falo, a minha luta, assim, ela é de formiguinha com uma coisa enorme, né? Mas como é importante. Mas com sentido, com verdade, com dado de realidade, né? É um prazer que vocês vão experimentar que existe, que de fato, pode ajudar na vida, né? E pode trazer coisa boa, não doença, não perder família, não dificuldade com o trabalho, né? Então, assim, de fazer isso é muita reflexão, né? Além das oficinas, tudo tem que ser muito conversado, dialogado, né? Eu penso que toda a equipe, juntamente com a Fernanda, a nossa preocupação é essa, colocar o sujeito novamente na sociedade. Esse sujeito perdeu a sua dignidade humana, seja porque ele está adicto, né, porque ele está se consumindo pela bebida, ou está drogadicto, ele está se consumindo pela droga e está inerte, parado. Aí de repente a gente começa a ocupar esse sujeito, a repensar um pouquinho a vida, quais são as perdas que tudo aquilo trouxe para ele. Então, aquilo que nós falávamos no começo, nós não estamos brigando com a droga. Não, depois nós vamos falar uma época aqui, nós vamos falar, olha, o que a maconha faz em você, o que a cocaína faz em você, enfim. Mas a nossa valorização é da vida. Ô sujeito, estamos chamando você para a vida. Jesus veio nos dar a vida, Ele está nos chamando para a vida. Então a gente se permite falar nesse aspecto porque Jesus se identifica como caminho, verdade e vida. Eu gosto muito dessa proposta porque na medida com que a gente aceita Jesus na nossa existência é aceitar a vida, é estar no caminho e sentir a verdade sobre mim, a verdade sobre a história, não essa verdade enganosa, mentirosa e prazerosa que é hedonista e que leva simplesmente ao princípio de prazer e que no princípio de prazer, como todos nós sabemos, está cheio de pulsão de morte, está cheio de morte. Viver só no oba-oba da existência, ninguém... Quer dizer, é um vazio existencial porque o sujeito não produz nada, né? Não quer problema nenhum, não quer dificuldade nenhuma. Não experimenta o sofrimento, né? Como nós estamos falando, o sofrimento... ele é inerente à existência, ele não pode estar desconectado. Não, a gente pode desconectar para efeito pedagógico. Vamos falar do seu sofrimento agora, mas ele faz parte da sua vida e ele não deve perturbar você. Não, ele não deve destruir você. Muito pelo contrário, né, Fernanda? Não pode destruir, não pode nos perturbar, mas ajuda a pensar. Ajuda a tomar postura, ajuda a ser uma pessoa entendida, se colocar no caminho. Então isso que é interessante. Eu costumo dizer de vez em quando, Fernanda, para mim mesmo, tem gente que nasceu para ser problema e tem gente que nasceu para ser solução. É verdade. Eu acredito que todo mundo nasceu para ter uma solução, mas tem gente que gosta de ser problema, gosta de chamar a atenção e não sei se criou um vício, criou algo assim, caiu num ciclo vicioso que não sai dali nunca. Então a gente tem que querer gerar autoestima, valorizar esse sujeito para que, a partir da terapia ocupacional e das demais profissões que existem lá, demais que faz parte da nossa equipe, possa ajudar esse sujeito a pensar, por que eu vou me entregar a essa situação se a realidade é outra? Se eu posso enfrentar a realidade de outra maneira? É aquilo que, na oração do Pai Nosso, tem muita gente que diz assim, e não nos deixeis cair em tentação. Como se a tentação fosse algo externo ao sujeito. A tentação, muita gente fala assim, eu não assumo minha vida porque o demônio está me impedindo de viver, sempre fica culpando alguém. Eu acho horrível isso, não tem que culpar ninguém.
culpar demônio, Satanás, assuma a tua vida, pelo amor de Deus. Concorda comigo, Fernanda? Concordo, isso. Ficar culpando os outros, não, tem que parar com isso e ser mais honesto. É a responsabilização também, né? Isso é uma das coisas que a gente, quando eles chegam para o primeiro atendimento, né? Então, às vezes vem com muita expectativa, assim, em cima da equipe, em cima do CAPES de maneira geral. Aí, sempre eu procuro fazer já nesse primeiro momento uma devolutiva no sentido assim, nós temos uma equipe completa, tal, com a possibilidade de te ajudar, mas assim, se não houver a sua escolha pelo tratamento e a vontade, né, e esse impulso para tratar, o que eu tenho aqui não vai resolver de nada, né? E aí eles olham, assustam um pouquinho, mas falam, não, nós estamos aqui para apoiar, para dar as mãos. Não é algo mágico. Mas não é mágico, exige esforço, exige um trabalho diário, exige participação em grupo ou um pedido de atendimento individual conforme a necessidade, mas assim, é todo dia, né? Tá certo. Nós vamos chamar mais um pequeno intervalo, logo voltamos para pensar um pouquinho nisso. Colocar esse sujeito na realidade. A realidade que é difícil, mas ela é a única, não posso fugir dela. Senão a minha vida virou uma vida efêmera, uma vida insignificante na qual eu vivi como Alice no País das Maravilhas. Voltamos logo em seguida. Portal Gazeta de Votorantim, onde você fica informado de tudo o que acontece em Votorantim e na região. Notícias renovadas de hora em hora. Acesse gazetadevotorantim.com.br. Gazeta de Votorantim, um jornal que tem um lado, o seu. Duda Estofados e Decorações, na Rua Miguel Dias 28, centro de Votorantim. Vários modelos e cores de estofados a partir de R$ 750, poltronas a partir de R$ 270, presentes e enfeites a partir de R$ 8. Parcelamos no cartão em até 6 vezes. Nas compras à vista, desconto de 10%. Duda Estofados e Decorações, no centro de Votorantim. APEVO, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Votorantim e região. Associe-se. Faça parte da nossa família. Na APEVO, você tem acesso aos principais serviços: saúde, lazer, turismo, entretenimento e departamento jurídico especializado. Venha nos visitar. Rua Antônio Fernandes, 50, Centro, Votorantim. Ou acesse o nosso site apevo.com.br. O telefone 3243-2410. APEVO. Numa região de fácil acesso a Raposo Tavares e a poucos minutos de shoppings e hipermercados, surge o Granville Guanabara Residencial. Um empreendimento com toda a infraestrutura e segurança que a sua família merece. Apartamentos de 2 dormitórios entregues com acabamento completo e uma ampla área de lazer, plantão de vendas, na Rua Jaziel de Azevedo Ribeiro, 255 em Votorantim. Telefone 3023-2012. Granville Guanabara. O melhor custo-benefício na melhor localização. Muito bem, estamos de volta para o nosso último bloco do nosso programa Amor à Vida. Como é importante você se sentir amado. Agora, lógico que para que você goste de você, você precisa tirar os equívocos que estão aí na sua cabeça, né? Alguma coisa que você fala, poxa, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas se você cortar algumas coisas que são suas, né, não dá. Eu acho que tem que interagir com tudo isso, né, Fernanda? Com certeza. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Claro. Quer dizer, se de repente eu não gosto do meu pé, eu corto o meu pé fora. Não dá, né? Não, vou cortar minha mão fora, vou cortar... Não, pera um pouquinho.
eu penso que tudo isso pode ser mudado, pode ser Pode ser melhorado, pode adaptado, ser né? repensado. Eu gosto muito do Piaget nesse aspecto, porque o Piaget, ele fala que a gente vem assimilado, né, geneticamente, depois a gente acomoda novas ideias, e que é, portanto, todo o período de formação, aquela coisa, enfim, como você se acomodou com novas ideias a partir da terapia ocupacional, como eu também, o tempo todo a gente está estudando, né? E depois a gente faz o quê? Adaptação. Se o sujeito está adaptado, ele está tranquilo. É porque é sinal que ele é inteligente, diz o Piaget. Toda pessoa inteligente consegue se adaptar às situações pelas quais está vivendo. Agora, se ele não está conseguindo adaptar, é sinal que ele não está sabendo fazer escolha. E se a gente não sabe fazer escolha, Fernanda, então estão escolhendo por nós, porque não é possível esse tipo de vida que eu estou vivendo, não estou fazendo escolha. Se a vida é feita de escolha e eu estou vivendo mal, é sinal que eu escolhi mal. Com não é verdade? certeza. Então, por isso que todo o papel lá no CAPES, quando você estava falando de fazer esse sujeito pensar. Só queria pensar um pouquinho com vocês aqui, olha, existe uma droga chamada ibogaína, por exemplo. E essa droga, diz que ela é milagrosa, tem tirado pessoas da maconha, do crack, não sei o quê, papapá, e da vontade de beber. E aí existe um centro de terapia alternativa, o Instituto Brasileiro de Terapia Alternativa. E eles cuidam da ibogaína. Uma nota, uma fortuna isso. E lá nós não estamos com medicamento, nós estamos com o sujeito. Esse é o material humano que você estava falando agora, até agora. Quer dizer, nós não estamos tratando com... A nossa preocupação não é medicamentosa. Sim, às vezes a intervenção do medicamento, quando o psiquiatra vê que a pessoa está muito ansiosa e não está dando conta, está dentro de um processo depressivo, tudo bem, mas não é o remédio, porque existem drogas psicoativas que são liberadas e não deixa de ser droga também. Nós não queremos ficar livre disso, queremos enfrentar a realidade enquanto tal, e nada melhor do que ter esse olhar. Eu quero enfrentar a realidade sem droga, seja lícita ou ilícita. É isso mesmo. Então, esse é o trabalho do CAPES, né, Fernanda? Com certeza. Não ir atrás de ibogaína. Tá bom, tem gente que vai. Eu outro dia estava lendo um depoimento de uma cantora e que ela estava entregue à cocaína, depois ao crack, ela estava totalmente... E ela foi e fez o tratamento e hoje ela está totalmente livre. Ela não tem vontade nenhuma mais. Mas espera um pouquinho aí, né? Mas ela continua sendo uma dependente. Com certeza. E agora vai usar um outro alucinógeno, né, para resolver o problema? A gente quer trabalhar esse sujeito, né, Fernanda? É uma troca só, né, que foi feita, né, nesse Só caso. troca. E a gente quer fortalecer esse ego desse sujeito, fortalecer esse eu dele, para que ele para pensar um pouco. Não, eu não quero isso mais para mim. Não quero, acabou, pronto, e vou lutar para isso. Que é um processo difícil, mas que não é impossível. Com certeza. E uma das coisas que a gente vai fazendo, né, assim, para tudo precisa ir pensando nesses vazios, na forma de preenchendo novamente, né? E o sujeito, ele chega, ele já não consegue mais desenvolver os papéis dele, né? Seja na vida produtiva, de trabalho, seja até mesmo no cuidado pessoal, né? Chega com uma aparência muito ruim já, de abandono, barba por fazer, né? Às vezes uma situação muito ruim até de higiene, né? E assim, com todos os papéis sociais muito comprometidos, né? Então a ideia também é devagarinho ir retomando junto, né, com esse sujeito, o que dá para assumir novamente, né? Se é o papel de pai, a educação de um filho, de que forma? Se preciso, chamamos, né, a família, juntamos a esposa. Então, aproveita e dá um recado para as famílias aí, Fernanda. Certo. Você olhando nessa objetiva aí, falando lá, olha, você familiar é importante nesse papel. Com certeza, assim, ainda hoje, né, em grupo, atendendo as famílias, né, o quanto que, assim, que eu procuro e a equipe toda procura colocar a importância, né, desse atendimento junto com a família. O que nós falamos? Nós ficamos uma parte do tempo na semana
com os pacientes, né, com as pessoas que estão lá em tratamento. Mas quem fica grande parte do tempo, né, todo o restante é a família. Então precisa haver uma intervenção junta, né, precisa que eles estejam lá para entender também o que é a dependência química, o que é a codependência, né, que acontece com a família. Então é muito importante, assim, os casos que a gente tem melhor evolução do tratamento são aqueles que a família está junto. E, assim, hoje eu falava com a família dos adolescentes, né? Que também, assim, de uma forma muito, muito importante, é preciso que estejam lá. Porque o adolescente nós atendemos, em alguns casos, mais de uma vez na semana, mas, no geral, um dia por semana. Que nós não temos um serviço no município específico para eles, né? Então, o CAPES ficou um dia por semana para os adolescentes. E aí, assim, o nosso pedido que essas famílias estejam lá presentes, né, é muito, assim, forte, porque o que se faz em um dia, né? Que, sendo que na família, no contexto que ele vive, na vizinhança, está acontecendo muita coisa que nós não conseguimos interferir, né? Então, tá certo. Isso Olha, é muito o que é importante, estando junto com essa fala da Fernanda, é pensar nesse adolescente, por exemplo. Um dos grandes sintomas da adolescência é a mentira. Nossa, porque vive no alucinógeno, mentem o tempo todo, sabe? Vive um mundo de mentira, quer dizer, a realidade está totalmente comprometida. E a gente está falando isso não para falar mal, muito pelo contrário, a gente está falando como um sintoma significativo. E às vezes tem familiares que não querem os adolescentes e não quer nem o adulto, às vezes, na convivência. Vamos internar, vamos dar medicamento, é próprio da sociedade. A gente não mexe a gente mexe simplesmente naquela, sabe, nos efeitos, causa e efeito. Não, eu quero mexer na causa. A gente está lá para mexer na causa, né, Fernanda? Com certeza. Porque de repente você, eu posso tratar um sintoma. Estou com dor de cabeça. Tomei um remédio, a dor passou. Mas qual é a causa dessa dor de cabeça? Porque ela vai voltar no outro dia, ela vai ter reincidiva. Volta amanhã, volta depois e assim por diante. E aí, como é que fica essa situação? Entende? Então, por isso que é importante a gente não ficar atrás de medicamentos, mas a gente ir resolvendo esse sujeito. Quem sou eu? O que eu quero? Né? O grande enigma da esfinge. Conhece-te a ti mesmo. Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, eu estou sujeito a viver a vida do outro. Eu estou sujeito a ser aquilo que o outro quer que eu seja e eu mesmo. Cadê meu caráter? Cadê minha personalidade? Cadê minha vida? Não é verdade, Fernanda? Outro, nossa, né? Terrível. Fica na mão do outro. O Santino, Jardim Fortaleza, Padre Paulo, qual a paróquia que está trabalhando? Tá bom, deu uma cortada, mas estou lá na paróquia de São Paulo Apóstolo, lá em Sorocaba. Aguardo sua visita, hein? Paróquia São Paulo Apóstolo, lá no Trujillo. Bem, mas voltando então a esse assunto, nós estamos por terminar, Fernanda. Eu quero agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Não, você é uma pessoa fantástica e você está aí agora nesse período de pós-graduação, está se dedicando aos seus trabalhos e tudo mais, é uma menina muito esforçada. Mas pensar que nós vamos voltar outras vezes aqui, com certeza, porque nós vamos tratar de outros assuntos que vai ajudar você a pensar, a interagir. Agora a gente está só apresentando a equipe. Semana que vem nós vamos trazer um outro profissional. E quando terminar tudo aí, nós vamos recomeçar novamente, aí com temas. Vamos repensar como trabalhar essa questão, como pensar nisso. Isso sim é trabalho. Isso sim é que engrandece o homem. É isso que faz eu me sentir vivo e não ficar longe dos problemas. Porque ficar longe dos problemas, eu acredito que não ajuda a pensar, não ajuda a refletir. Eu acabo sendo uma pessoa medíocre, uma pessoa infeliz. Então, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, de todo o coração. Muito obrigada. E que você tenha um ótimo trabalho lá. Obrigada. Com toda a equipe. Agradeço. E eu agradeço você mais uma vez, meu irmão, minha irmã, por estar sintonizado na TV que é 10. Depois tem reprise no canal 3 também, na TV comunitária. E poder estar a serviço de vocês. Então, o CAPES tem o telefone 3243-1122, só ligar. Está situado na Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1205, lá no Rio Acima. Vai fazer uma visita para a gente, vai lá, mas agora tem toda uma triagem. Não gosto muito dessa palavra, mas enfim, toda uma equipe que trabalha, não é lá chegar lá, vai lá buscar medicamento, estou com dor de cabeça, não.
Ah, eu quero parar de fumar, beber. Não, nós vamos pensar esse sujeito. Né? Pensar com empenho, com carinho, com dedicação. Então, até a próxima quinta-feira. Um grande abraço.